Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki. Estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. A nossa palestra desta semana vai ser sobre relacionamentos, focando principalmente nos relacionamentos amorosos. Obviamente que, acreditando ou não em reencarnação, quando aqui nós chegamos, por conta do nascimento, nós vamos desde o primeiro momento desenvolvendo relacionamentos. Então a gente se relaciona com a nossa mãe ainda dentro da barriga, com o nosso pai, outros familiares que possam ou não interagir mais ou menos na gravidez. Nós vamos nos relacionar com médicos, enfermeiros, aquelas pessoas que fazem o assessoramento do parto quando nós chegamos. Nós vamos nos relacionar também com os familiares mais próximos, vizinhos, amigos, pessoas que vêm visitar os nossos pais, né, os nossos responsáveis em função do nascimento, e a gente vai estabelecendo uma comunidade de relações ao nosso redor, conforme a gente vai crescendo, vai tomando consciência do meio, consciência do outro, e o outro também tomando conhecimento de nós. Então nós vamos estabelecendo relacionamentos com vizinhanças, no ambiente onde a gente vive, com familiares, na família que a gente pertence, relacionamentos com amizades e colegas e professores no ambiente escolar. Quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai a uma loja, a gente estabelece relacionamentos com vendedores, com outros compradores, enfim. Nós vamos estabelecendo relacionamentos, alguns relacionamentos muito breves, outros relacionamentos bastante longos, que podem durar a vida toda. E todos eles têm um sentido de estar na nossa vida, porque nós poderíamos não estar ali, ou aquele indivíduo não estar ali, a gente talvez nunca se cruzar, sim, porque há pessoas com quem a gente não vai se relacionar no planeta. E aí, em função de que não temos um compromisso com eles, nem direta nem indiretamente. Então, todo relacionamento, ele deriva sim de um compromisso que nós temos, e o maior compromisso que nós temos dentro de qualquer relacionamento que nós mantemos é o compromisso de aprendizagem, que é o compromisso da vida. Eu aprender com a pessoa, aprender a me relacionar, aprender a estabelecer o respeito, o amor incondicional, o entendimento, a aceitação, a paciência, a resiliência, a empatia com o outro e também comigo mesmo, das reações que eu manifesto mediante as ações, as palavras, as intenções de cada indivíduo com quem eu me relaciono e que se relaciona comigo. Em maior ou menor grau, então as reações que eu manifesto em relação às ações que são desenvolvidas nesse relacionamento. O que ampara os relacionamentos entre indivíduos é o amor, que deve ser a busca por um amor incondicional, que é aquele amor que não se apega, portanto, que não desenvolve o sentimento de posse, de domínio, de comando sobre o outro. É aquele amor que não tem ciúmes, justamente porque busca estabelecer uma reciprocidade onde ambos partilhem das mesmas atitudes, dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos e, portanto, não se manifeste nem a ação de enciumar-se e nem a intenção ou a ação de causar os ciúmes, onde também as pessoas se respeitem, valorizem um ao outro, valorizem os aspectos positivos, reflitam os aspectos negativos e busquem, dentro de uma aceitação possível, claro que sempre importante impor limites, até onde eu posso ir, até onde eu aceito determinadas coisas, e também aceitar do outro os limites do outro, até onde o outro aceita determinadas situações que eu possa colocar ele numa certa aprovação, e ir estabelecendo uma relação de respeito, de fraternidade, de comungar de ideias muito semelhantes ou até de ideias diferentes, porém
compreendendo que cada um tem as suas aprendizagens, que cada um tem a sua coparticipação no processo de aprendizagem, e, portanto, deve ser recíproco neste relacionamento, porque quando não há reciprocidade, não há um relacionamento, não existe relacionamento unilateral. E aí eu preciso perceber se eu estou desenvolvendo um relacionamento por dois, porque o outro já não está mais lá, talvez só esteja de corpo, a mente não está mais, a intenção de estar não existe mais. Então, é o relacionamento a forma como eu vou me envolver com os outros de forma a aprender a trabalhar características negativas minhas, a aprimorar características positivas, a compreender e aceitar características negativas no outro e ensinar o outro também a aprender novas possibilidades de burilar as suas próprias características negativas e melhorar as suas características positivas. Então, existe sempre a necessidade de, nessa relação, estabelecer uma reciprocidade, onde cada um dá a sua cota de responsabilidade, de envolvimento, para que esse relacionamento flua, para que esse relacionamento exista, para que esse relacionamento se consolide ou não. Sempre amparado no respeito, sempre amparado no bom senso, sempre amparado no amor, aquele amor fraternal, aquele amor desapegado, aquele amor que não é ciumento, aquele amor que não inveja e que, portanto, não coloca também outras pessoas para discutirem, para causarem conflitos dentro desse relacionamento. Porque não é incomum as pessoas, ao terem problemas de relacionamento, irem reclamar ou irem confidenciar determinadas situações que passam com terceiros, e esses terceiros necessariamente nem sempre são confiáveis. Nem sempre vão querer o teu bem. Nem sempre vão querer a manutenção do relacionamento em questão, por interesses particulares, ou até por acreditar que você está sofrendo e não quer esse sofrimento para você. E aí começam a envolver-se terceiros numa situação que deveria ser estabelecida a dois, gerando conflitos. Conflitos de ideias, conflitos de interesses, conflitos de reciprocidade, conflitos no estabelecimento de acordos comuns que ambos logrem êxito nessa reciprocidade, possibilitando então com isso conflitos de ideias, possibilitando com isso brigas, discussões, desconfianças, ciúmes, vaidades dos egos exacerbados, onde cada um quer ter a verdade absoluta sobre os fatos, cada um quer ponderar menos sobre a ação do outro, como também positiva, e mais sobre a sua, que talvez não seja tão positiva, mas queira que impere, enfim, fazendo com que esse conflito aumente, extrapolando o relacionamento entre os dois e passando a avançar para outros indivíduos que começam a discutir essa relação como se fizessem parte dela e não fazem. E muitas vezes, o que é pior, esses diálogos, essas conversas que acabam acontecendo com terceiros não foram partilhadas antes por quem estava efetivamente envolvido no relacionamento. E a pessoa muitas vezes é pega de surpresa, se sente traída na sua confiança. Por quê? Porque muitas vezes ela nem sabe quais são as angústias que aquele parceiro, que aquela parceira, que o outro lado do relacionamento está manifestando, porque não manifestou para ela. E acaba, então, se sentindo refém de uma situação de não ter sido justificado para si a insegurança, o medo, o desgaste, a desconfiança, o que estava acontecendo de problema no relacionamento, e acaba se distanciando. Ou muitas vezes esse distanciamento vem até desses terceiros que, como foram chamados a dar opinião, vão se sentir no direito de decidir e, de uma certa forma, até pressionar que esse outro indivíduo
tome uma determinada posição mediante alguma situação que venha acontecer. Então, um relacionamento amoroso no sentido homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, enfim, coloque-se dentro da situação que você se encaixe enquanto sexualidade, ele é um relacionamento entre duas pessoas. Quando ele é um relacionamento entre 3 pessoas, entre 4 pessoas, entre 5 pessoas, não só envolvendo familiares, amigos, conhecidos, vizinhos que queiram dar palpite, mas também terceiras, quartas pessoas que vão se envolver afetivamente, nós já não temos mais o estabelecimento de um relacionamento. Porque aí nós começamos a não comungar mais ideias. Nós começamos a não partilhar mais das conquistas que um relacionamento podia ter, mas a partilhar essas conquistas muitas vezes de uma forma desigual, de uma forma traiçoeira, de uma forma que subjuga o outro à tua verdade, ou à tua vontade, ou até à tua inverdade, a tua falta de reciprocidade, até mesmo a tua falta de fidelidade para com esse indivíduo, para com esse relacionamento, magoando, ferindo, fazendo com que muitas vezes os conflitos aumentem até para uma raiva, um ódio, uma vingança, construindo relações muito desagradáveis de brigas, de conflitos, que no final não faz bem a ninguém. Gera aprendizagem, mas muitas vezes gera karma também. Então nós temos karmas que nós viemos pagar de vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas, ou nós vamos desenvolvendo os conflitos nesta vida para quem não acredita, em função de relacionamentos que nós mantemos, onde muitas vezes nós estamos menos envolvidos que o outro, ou o outro menos envolvido com a gente, e muitas vezes a gente se ilude em relação ao outro, as atitudes que o outro vai tomar, os sentimentos do outro, e o outro a nós, ou ambos, e um acaba se sentindo usado em relação ao outro, ou um acaba se sentindo menosprezado em relação ao outro, ou um acaba se sentindo subjugado, controlado, manipulado em relação ao outro, estabelecendo karmas. Ou seja, estabelecendo conflitos de desarmonia, de desequilíbrio, que depois nós teremos que reequilibrar. E como isso mexe o nosso ego, como isso trabalha defeitos que nós temos, vai gerar dor. Porque aí a gente tende a focar no problema, a gente tende a se vitimizar, a gente tende a se colocar numa posição de defesa ou de autodefesa e acaba estabelecendo conflitos e muitas vezes confrontos, não só de ideias, mas também físicos, emocionais, envolvendo famílias, envolvendo amigos, causando muitas vezes uma confusão desnecessária se tivesse ficado no nível do companheirismo, da relação recíproca de troca entre aqueles indivíduos. Então, a sugestão é, se você tem um problema com determinada pessoa, no teu relacionamento amoroso, resolve com a pessoa, conversa com a pessoa. E por menos aberta que essa pessoa esteja ou seja, busque o diálogo. Talvez no melhor momento, talvez uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e quantas vezes for necessário, dependendo também do amor que você manifesta por esse indivíduo, do quanto você quer investir neste relacionamento. Porque não existe um relacionamento que eu vá estabelecer com o outro onde não haja um investimento de energia, um investimento de emoção, um investimento de pensamento, um investimento de sentimento e principalmente um investimento de atitude, porque não existe relacionamento onde só um sente, só um se emociona, só um pensa sobre, só um age e o outro não age. É sempre uma reciprocidade. E também nós temos que entender que os relacionamentos, eles cumprem ciclos, então tudo tem um início, um meio e um fim, que pode durar mais, que pode durar menos, quanto mais ou menos o relacionamento é sério, as pessoas estão envolvidas, as pessoas manifestam e liberam esforço ali no sentido de manter aquele relacionamento, que não deve ser por aparência, que não deve ser por status, que não deve ser por dinheiro. Obviamente que quando as pessoas vão se envolvendo e esse relacionamento vai estabelecendo vínculos, vai construindo famílias, vai passando o tempo, as pessoas vão também construindo bens, vão também
participando desse processo de construção material. Mas na hora que termina o relacionamento, sobra só isso para decidir, e aí começa uma guerra. Que nem é só no relacionamento amoroso, quando morre um genitor ou uma genitora que fica uma herança, enfim, acaba se discutindo questões materiais e todo aquele amor, todo aquele empenho, todo aquele sentimento acaba ficando em segunda instância, acaba ficando menosprezado, diminuído em relação a bens, questões materiais. Então é importante, sim, questões materiais envolvidas, mas que se estabeleça o diálogo, que se deixe muito claro e talvez até se crie realmente contratos para que fique estabelecido legalmente o que cada um tem direito, a participação de cada um, o que se construiu individualmente, o que está se construindo conjuntamente, para que depois não se degladie e isso não acabe se irradiando para outros indivíduos. Por exemplo, filhos, netos, tendo que degladiar ou até se envolver ou até participar direta ou indiretamente assistindo essas situações acontecer. Amar não é isso. É importante o material? É importante o material, mas é muito mais importante a aprendizagem do relacionamento. O que esta pessoa está trazendo para mim, que é diferente de mim, que vai me acrescentar, o que eu vou levar de diferente para essa pessoa, que é diferente para ela, que vai acrescentar para ela, o que nós comungamos, ou seja, aquilo que nós gostamos, que é comum, que nós podemos fortalecer, aquilo que é comum e que é ruim e que está em nós, que ambos vieram para burilar e a gente espelha muito, às vezes, uma reação do outro que a gente não gosta, mas que é uma reação que muitas vezes a gente manifesta, então está espelhando para que eu perceba, para que eu tome consciência, para que eu passe a investir numa forma de operação que me permita refletir, revisar e tomar uma atitude, uma posição, uma movimentação diferente nesse aspecto. Então, o relacionamento, e quanto mais íntimo, maior vem para que a gente aprenda a se relacionar no sentido de desenvolver qualidades, reconhecer defeitos, melhorar-se, ajudar o outro a melhorar, mas não melhorar o outro, porque isso não depende de nós, não depende da nossa vontade, depende do outro, da mesma forma que a nossa melhora independe do outro querer, do outro cobrar, do outro pedir, do outro brigar, porque diz respeito a nós. E não deve ser feito de uma forma impositiva e nem de uma forma obrigatória, mas sim por uma vontade de melhorar, de estabelecer mais respeito, mais afinidade, mais consideração, mais fraternidade e, portanto, uma colaboração maior nesse relacionamento. Dentro desse processo, então, de aprendizagem que os relacionamentos trazem, muitas vezes vão trazer karmas de vidas passadas ou resoluções de situações dessa vida para que eu reaprenda, para que eu faça novamente, para que eu tome novas decisões e que sejam realmente novas, onde eu faça de uma forma diferente, de modo a que eu modifique o meu proceder, modifique as minhas atitudes, o meu pensamento, a minha emoção e possa então burilar em mim defeitos e construir melhor as minhas qualidades. E da mesma forma, o outro, seja de vidas passadas, seja desta vida presente, seja no mesmo relacionamento que reinicia, seja em outros relacionamentos, a gente tende muitas vezes, pelos defeitos que nós temos, a repetir erros. Às vezes vidas, encarnações seguidas, até que um dia a gente toma consciência, muitas vezes pela dor, da resistência de não ter feito antes, de que nós temos determinados defeitos, de que nós temos determinadas qualidades ruins que nós precisamos modificar. E que daquele jeito não dá mais para ser porque está sendo renitente a dor, o erro e, portanto, o relacionamento que não dá certo, que não se efetiva. Então, o karma uma oportunidade, sim, de você quitar débitos passados com a pessoa que você traiu, que você magoou, que você ofendeu, que você abandonou,
que de muitas formas diferentes você prejudicou, ou do outro fazer isso com você também na mesma medida, mas principalmente a partir disso desenvolver uma aprendizagem de fazer diferente, para melhorar, para avançar, para que ambos evoluam. E aí, quando termina, é porque efetivamente o ciclo acabou. Então os relacionamentos, eles são duradouros enquanto eles existem. E há relacionamentos que vêm para ser curtos. E há relacionamentos que vêm para ser longos. Porque depende muito também do projeto que eu estabeleço e até da conciliação. E alguns até que se modificam. Eram para ser curtos, mas acabam sendo longos porque as pessoas desenvolvem tanto uma afinidade, uma harmonização que se mantém juntas, quanto até uma codependência, um apego que chega a ser exagerado, que chega a ser prejudicial para um ou para ambos, e eu diria sempre para ambos, porque ambos perdem, ambos sofrem com isso, onde esses indivíduos então vão aumentar o karma, ou vão criar um karma. Então eu preciso reconhecer que pode existir amor, mas não existe um amor suficiente para se manter junto. E o outro não é obrigado a ficar comigo e eu não sou obrigado a ficar com o outro, mas o respeito deve preponderar. Quando se chega ao nível de estabelecer um relacionamento doentio, um relacionamento tóxico, um relacionamento ciumento, um relacionamento onde impera a traição, um relacionamento onde não há respeito, um relacionamento onde há violência, violência moral, violência física, violência material, onde existe uma codependência porque eu não trabalho e o outro me sustenta, ou porque eu não me amo o suficiente, não tenho uma autoestima suficiente, deixo que o outro faça comigo qualquer coisa, não estabeleço limites, ou não tenho limites para lidar com o outro, este relacionamento está doente, está afadado ao fracasso se já não fracassou. E a gente precisa tomar consciência quando os nossos relacionamentos fracassaram, o que não significa terminar um relacionamento e não voltar a estabelecer um relacionamento com essa mesma pessoa, seja amoroso ou não seja. Mas talvez precise um tempo para refletir melhor, para ponderar e analisar as situações que se tem passado, vivenciado, as atitudes que se tem tomado e tomar uma decisão de manter ou não manter. Porque pode ser que se decida manter, mas pode ser que se decida não manter. Porque onde não há respeito, onde não há consideração, onde não há reciprocidade, onde não há empatia de eu me colocar no lugar do outro e saber que a dor que eu posso causar no outro um dia vai bater na minha porta para que eu aprenda pelo karma que eu não devo fazer com o outro que eu não quero para mim e vice-versa, não há amor. Então, amar incondicionalmente é aceitar que os relacionamentos têm ciclos, onde eles começam e terminam pela morte ou não, que é só do corpo físico, para quem acredita em reencarnação. Considerar que há relacionamentos curtos, longos, de médio e longo prazo. E que está tudo certo, porque é o momento da aprendizagem. E que quando ele desanda, quando ele começa a se transformar numa panela de pressão, onde qualquer coisa é motivo para conflito, onde qualquer coisa é motivo para desentendimento, onde qualquer coisa é motivo para ir buscar lá fora o que acha que não está ali dentro, e muitas vezes a decepção de não encontrar lá fora ou encontrar coisa pior, mas também encontrar coisa melhor em termos de relacionamento, não de pessoas, porque pessoas não são coisas. Mas às vezes eu olho a grama do vizinho, acho que a grama do vizinho é melhor, depois eu me dou conta de que a minha grama era muito verde, era a minha visão que estava míope para a relação, e aí eu não posso mais retornar, porque o outro já não está mais disponível, já colocou o limite, já colocou a barreira. E aí eu me arrependo, eu me culpo, eu me frustro, eu me deprimo, porém eu não posso voltar. E aí começam as manipulações, e aí começam as brigas, e aí começam as perseguições, e aí começam toda uma série de influenciações, inclusive de terceiros, principalmente filhos, que não é produtiva. Ou outros familiares. Então, um relacionamento é um momento de aprendizagem.
Não tem mais como desenvolver um relacionamento sadio, é o momento do desapego. De aprender a desapegar e amar incondicionalmente é também ir aprendendo a desapegar. É ir aprendendo a deixar o outro livre e também aprendendo a estar livre para buscar novas experiências saudáveis, amistosas, amorosas, responsáveis, onde eu vou estabelecer uma relação com outro indivíduo de reciprocidade, de respeito e de amor. Então, num relacionamento amoroso que se pretenda saudável, não deve existir a insegurança, não deve existir o ciúme, não deve existir a posse, não deve existir a inveja pela conquista do outro, não deve existir o ego exacerbado em relação à minha vontade que impera sobre a do outro, não deve existir silêncios, não deve existir compartilhamentos com outros, nem de brigas, nem de conquistas. Por quê? Porque é uma relação entre dois e que deve estar entre os dois. Quando muito, entre a família que participa dos resultados, mas não do trabalho conjunto e nem da conquista, mas de alguns resultados que são obtidos em função desse trabalho e dessa conquista que foi almejada e que foi alcançada. Deve existir, sim, muita confiança. E para existir muita confiança tem que existir muito respeito, muita reciprocidade, um amor incondicional e muito diálogo, onde cada um estabelece com o outro com quem se relaciona os pontos positivos e negativos que está vendo e recebe também de forma resiliente e empática o que o outro está te repassando daquilo que ele também acha que está funcionando e não está funcionando, porque é uma via de mão dupla. E se há uma reciprocidade nas boas qualidades, há uma reciprocidade também nos defeitos, nas coisas que precisam ser alteradas e precisam ser modificadas. Qualquer relacionamento que nós venhamos a estabelecer, por mais ou menos evoluídos que nós sejamos em determinado aspecto, é um relacionamento profissional, é um relacionamento educacional, é um relacionamento familiar, é um relacionamento amoroso, é com a vizinhança, sempre é um desafio. Porque vai permitir que a gente desapegue de más tendências, que a gente aprenda a desenvolver essas más tendências em boas tendências e melhorar as nossas boas qualidades para aprimorar esses relacionamentos, aprimorar o respeito, aprimorar o amor, aprimorar o diálogo, aprimorar a confiança, aprimorar, enfim, até o auto-amor do outro por si, e a autoconfiança do outro por si. E minha por mim. Então, se um relacionamento não serve para eu me sentir forte, confiante, respeitada, amada, honrada, alegre, feliz, mesmo com dificuldades, porque nunca é um mar de rosas, mesmo muitas vezes a grama amarelando ou até secando em determinados momentos e tendo que ser replantada, modificada, ele não é um relacionamento bom, ele está se tornando ou já se tornou um relacionamento tóxico. E aí nós precisamos, claro que de uma forma, a gente está falando sempre muito superficialmente, porque é muito pouco tempo no vídeo, cada relacionamento demanda determinadas situações, tem determinadas questões envolvidas, traz karmas de vidas passadas, traz outros indivíduos que estão envolvidos ali direto ou indiretamente, mas sempre é uma oportunidade de aprender. E quando ele está servindo para a gente aprender coisas ruins, desenvolver ou manter negatividades, problemas, qualidades ruins, ele não está sendo produtivo, ele está sendo tóxico e ele precisa ser terminado. E há que ser posto limite por algum. E aí o diálogo, a franqueza, ela tem que falar mais alto. Quando eu sei dialogar, quando eu sei ser franco, quando eu estabeleço uma situação de respeito e de entendimento, empatia e resiliência com o outro com quem eu estou me relacionando, me desapegando,
me desapegando da situação de posse também, inclusive, sobre o outro que eu não tenho, nunca tive e nunca vou ter, me desapegando principalmente das ilusões do que eu acho que o outro quer e do que o meu outro me oferece e do que o outro acha que eu quero e que eu ofereço, a gente vive um relacionamento saudável, que vai durar o tempo que vai durar. E se terminar e que cada um siga o seu caminho e não queira mais se relacionar, estar junto, estar perto ou conversar, pelo menos que isso fique resolvido dentro de você, de forma a não gerar um karma, que você não fique falando para outros, que você não fique desqualificando o outro, porque ele tinha qualidades quando você estava junto. Como é que agora ele passa a ter só defeitos? Não, tem qualidades ainda que precisam ser consideradas. E quando eu não considero, isso está falando mais de mim do que do outro. E aí eu preciso compreender que tudo é, além do amor fraternal, além do respeito, do alto amor, do alto valor, é também uma questão de reciprocidade. Aquilo que eu dou, eu vou receber. E se eu não recebo, não está sendo recíproco. E se eu não estou dando e estou recebendo, eu não estou sendo recíproco. Cabe a reflexão, cabe a reavaliação e cabe a modificação de conduta. Porque não adianta ficar no nível de pensamento, emoção e sentimento, mas não desenvolver uma atitude de forma a demonstrar para o outro que realmente eu estou tentando uma modificação. E aí é melhor encerrar então o relacionamento do que manter algo que vai futuramente gerar um karma e que nessa vida mesmo ou em outra, com essa pessoa mesmo ou com outras, eu vou acabar espelhando e conflituando até que eu possa construir uma relação mais harmônica. Lembrando que o primeiro ser com quem nós nos relacionamos é conosco mesmo. Então, o nosso maior amor, o nosso maior respeito, a nossa maior valorização é para conosco, porque aquilo que a gente tem pra gente, a gente transborda para o outro e a partir disso, sim, eu estabeleço relações com o outro de afetividade, de amor e de respeito. Então, muito importantes também, pais, amem seus filhos, expressem isso desde cedo para eles, estejam presentes, sejam confiantes, sejam parceiros, imponham sim limites e respeito, e hierarquia dentro da família é importante, para que cada um saiba a sua função e desenvolva a sua função da forma mais amorosa e respeitosa possível, e dentro de casa, na família, cada um aprenda o que é realmente o amor verdadeiro para poder exercitar esse amor lá fora, já sabendo que teve uma lição na linha correta de como ela deve ser desenvolvida, e expressar isso ajudando o outro a expressar isso também. Eu agradeço infinitamente a atenção. Quem assiste os vídeos eu agradeço. Quem quiser deixar o seu like, quem quiser compartilhar, quem quiser se inscrever no canal, quem quiser deixar os seus comentários, eu agradeço também. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou o seu nome completo para receber o Reiki à distância por 3 noites seguidas, vai receber. Os inscritos e os espectadores do canal recebem no caderninho, recebem na caixa que todo reikiano tem que fazer como ferramentas do desenvolvimento do Reiki em si, e que ele desenvolve. Não é eu ser canal de energia só para mim, mas eu ser canal de energia também para os outros, justamente porque eu não sou uma ilha, existe uma relação entre eu e todos os demais que fazem parte do universo, e nós somos, no final das contas, a mesma energia. Então, quanto mais eu me harmonizo, mais eu tendo a harmonizar o outro. Automaticamente, quanto mais o outro se harmoniza, ele tende a me harmonizar. E nessa troca, a gente mantém um equilíbrio favorável. Gratidão imensa, eu desejo uma semana maravilhosa, de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muita compreensão, de muito diálogo nos relacionamentos, sejam quais forem, onde se expresse realmente o sentido de amar incondicionalmente, aceitando o outro como ele é, colocando limite sim para determinadas situações, reconhecendo os pontos frágeis, a toxicidade minha, do outro, do relacionamento, buscando o entendimento ou até terminando um ciclo, iniciando o outro de uma forma amorosa, responsável, dialogada
e que permita que todos cresçam, que todos aprendam, porque esse realmente é o sentido da nossa vivência neste plano, nesta dimensão, na Terra, enquanto ela durar. Desejo muita prosperidade, muito sucesso, muita luz e muito amor na vida de todos. Até a nossa próxima palestra.